Bom dia pessoal, obrigado por estarem aqui. É um prazer estar de volta no último encontro local web desse ano, Sexta Cidade, na Grande São Paulo, um dos maiores públicos que a gente tem. E para quem não me conhece, meu nome é Fábio Akita, então eu sou mais conhecido pelo blog akitaonrails.com, onde eu falo sobre a tecnologia Ruby on Rails. Recentemente, no começo desse ano, eu comecei também a blogar pela Info sobre o assunto gestão 2.0, vamos dizer assim, é meio um clichê agora, mas é um assunto importante. E vocês podem seguir o que eu tenho feito, o que eu ando escrevendo e tudo mais, também no Twitter, @akitaonrails. Eu sou programador já há bastante tempo, então oficialmente mais ou menos uns 15 anos, mas totalizando desde que eu comecei quase 18 anos. Então eu começo da década de 90, final da década de 80, passei por diversas plataformas, muitas delas já morreram inclusive. E então eu já estou bem acostumado com esse ciclo de novas tecnologias vão embora, viram legados, aí vem novas tecnologias e assim por diante. Aí nos últimos quase 10 anos eu tenho atuado mais na área de coordenação, liderança técnica e própria pré-venda, gestão dos projetos em si. Eu trabalhei em consultorias, trabalhei em agência, trabalhei em startups, então mais ou menos a gente acaba tendo que entrar nesse tipo de assunto. Essa palestra ela se chama Desmembrando Pessoas. E quando eu coloquei o desmembrando, depois eu fiquei sabendo que o desmembrando traz uma outra imagem que não era o que eu estava pensando. Então, a primeira coisa que o pessoal perguntou é se eu ia trazer alguém aqui no palco e começar a arrancar braço, arrancar perna. Na verdade, o desmembrando que eu quis dizer é mais no sentido de desprogramando. A ideia é que eu quero tentar desprogramar todos vocês aqui. E quebrar algumas premissas que vocês têm em mente para tentar encaixar novos conceitos. Eu assumo que muitas pessoas que estão aqui ou são autônomos, ou têm pequenas empresas, ou mesmo grandes empresas. Então, tem muitos empreendedores aqui. Tem muitas pessoas que trabalham em empresas como programador, como web designer, e também acabam tendo que liderar alguma coisa, que tocar um projeto, e assim por diante. Em algum momento, todos vocês vão ter que gerenciar alguma coisa, e toda vez que vocês forem gerenciar alguma coisa, vocês vão lidar com pessoas. E o problema da área de gestão, no geral, é que ela não é uma área quadradinha, certinha, que você segue uma receita e tudo vai dar certo. Então, uma das coisas que eu não faço aqui, eu não quero fazer, é colocar uma lista de procedimentos, siga esses 10 passos e você vai se dar bem. Um dos grandes nomes da área de gestão é o Peter Drucker, o professor Peter Drucker, considerado como o pai da administração moderna, e fala muito sobre a parte de organizações. E uma das frases que eu gosto bastante dele é que justamente gestão é basicamente atrapalhar os outros. É o que a gente considera hoje, é o que muitos sentem hoje. E eu queria também mostrar uma outra definição de gestão. Então, deem uma olhada. Em 5 de outubro de 1841, 2 trens como esses bateram nos Estados Unidos e matou um condutor, um passageiro e feriu outros 17 passageiros. E esse desastre marca a era de gerenciamento. E essa introdução vem do livro de Peter Schultz, é bem conhecido na área de liderança, livro sobre liderança, onde ele dá uma repassada na história sobre gestão até chegar na parte sobre liderança em si. E ele continua explicando que gerenciamento não existia como termo nessa época. E à medida que os negócios foram expandindo pelos Estados Unidos, geograficamente, começou a ficar mais difícil de controlar, eles precisavam ter alguma maneira de gerir esses processos todos. E o que se tinha na época era basicamente quais modelos? A igreja e o exército. E os investigadores que estavam olhando esse acidente de trem, esse train wreck, eles olharam para o exército da Prússia e lá encontraram a clássica estrutura organizacional, que o Peter Schultz chama carinhosamente de estrutura acidente de trem. Agora, por quê? O propósito dessa estrutura, quando ela foi criada, é bem clara. É assinalar as responsabilidades, bem exatamente, para que seja fácil detectar imediatamente negligências no trabalho e, obviamente, o delinquente que as cometeu.
E aí o Schultz diz que uma premissa fundamental dessa maneira acidente de trem a gerenciamento é que a causa primária de erros, de problemas, é negligência no trabalho. E o propósito dessa estrutura é especificar o suficientemente bem o trabalho de cada um para que a gestão possa assinalar rapidamente a culpa e identificar quem é o delinquente que cometeu o acidente. Então, essa área de gestão vem evoluindo já, que nem eu falei, esse acidente de trem em 1841. E desde o começo do século XX, então, a gente vem tentando várias coisas diferentes. Muitos devem conhecer Henry Ford. O termo Fordismo pegou bastante, principalmente por causa da linha de produção, da produção do Model T, que tornou Ford famoso. E desde essa época, não mudou a nossa visão de como funcionam empresas. Empresas ainda se espelham muito no modelo do Henry Ford e funcionários, todos vocês, são mais ou menos assim. Esse é o mundo ideal que todo gerente gostaria, de ver o seu funcionário certinho, engrenagem certinha, na linha de produção, tudo andando, tudo para frente. O problema de tentar gerir pessoas é cair no problema que é o problema de reducionismo. Reducionismo, para quem não sabe, o jargão mais comum no mundo de projetos é vamos fazer como o Jack faz. Jack o Estripador. Você vê um grande problema, vamos quebrar esse problema em pequenas partes, resolver cada pedacinho, somar todos os resultados e essa é a solução do problema todo. Isso funciona muito bem em diversas áreas. Agora, o problema é que não funciona em todas as áreas. Então, vamos ver um jeito fácil de identificar onde ela funciona. Vocês todos já sabem, vocês viram na escola isso. Quando você vê uma questão de física, de matemática, alguma coisa do tipo, você vê sempre enunciado dizendo, dadas as condições ideais de temperatura e pressão, ignorando o atrito, arredondando gravidade para 10, enfim, tendo um ambiente de laboratório controlado com poucas variáveis, é fácil reduzir um problema. Agora, quando a gente está no mundo real, onde você tem inúmeras variáveis, praticamente incontáveis e incontroláveis, é extremamente difícil, se não impossível, tentar reduzir um problema. E todo mundo sabe disso há muito tempo. Então, na Grécia Antiga, por exemplo, Aristóteles já dizia que o todo é maior que a soma de suas partes. E é verdade. E o problema de cair em reducionismo é cair em modelos, e esses modelos se tornarem receitas de bolo, balas de prata, ou a solução de todos os problemas. Você pega uma nova metodologia, XPTO, vou aplicar essa metodologia, vai resolver todos os meus problemas. E esse é o sintoma do problema que eu chamo do problema do médico louco. O problema do médico louco funciona assim. Imagina que você está doente e você entra no consultório desse médico e fala, doutor, eu estou com problemas, eu estou me sentindo mal, e o médico fala, não me fale mais nada, leve esse remédio aqui, pode tomar ele que você vai ficar bom. Aí o cara olha assim, mas como assim? Você não vai me examinar, você não vai ver o que eu tenho? E ele fala, não, eu apliquei isso daqui em outras 3 pessoas, todas elas ficaram bem, então é lógico que você vai ficar bem. Então, esse jeito de pensar, a gente faz isso o tempo todo. Se funcionou para os outros, vai funcionar para mim. É óbvio, se funcionou para o Google, por que não vai funcionar para mim? Se funcionou para a Microsoft, por que não vai funcionar para mim? Se funcionou para a Lucent, por que não vai funcionar para mim? Então, esse é um problema muito grave, porque todo mundo aplica as coisas erradas nos lugares errados. E talvez seja por isso que a gente tem resultados vergonhosos como esse daqui. Para quem não sabe, existe uma instituição chamada Standish Group, que a cada 2 anos ela monta um relatório chamado The Chaos Report, a cada 2 anos, onde ela avalia os diversos projetos de TI no mercado e o que eles costumam, e os resultados que têm saído nos últimos anos é bem consistente, onde o que a gente considera como sucesso, que acabou no prazo, como o cliente queria, no tempo certo, no custo certo, é normalmente 1/3 ou menos de todos os projetos que tem por aí. Então, aqui a gente deve ter quase 1000 pessoas. Eu tenho certeza que a maioria aqui já viu algum projeto dando errado, pelo menos, certeza. Ou o projeto saiu fora do prazo, você varou noite, estourou o orçamento, o cliente veio xingando, ele te ligou na madrugada e assim por diante. Vocês já viram tudo isso. Não tem, a menos que você esteja começando a carreira agora. Se você está começando agora, cuidado, você vai ver isso. Você vai ver os 70% para lá. Existem algumas controvérsias quanto aos critérios, mas vamos considerar que esse relatório vale.
E o problema, de novo, um dos grandes problemas é essa busca por balas de prata. E o problema é que pessoas não são redutíveis. É muito difícil reduzir pessoas. Agora, toda vez que a gente fala sobre isso, eu falo isso para gerentes, falo isso para donos de empresa ou para quaisquer pessoas, elas costumam vir com aquela reação: não, isso que você está falando está errado, não foi isso que, sei lá, o Google fez, ou que não sei quem fez, então é óbvio que você não está falando a coisa correta. E toda vez as reações são mais ou menos as mesmas. E as reações, por acaso, eu bati com o modelo Kubler-Ross. Para quem não conhece esse modelo, é mais conhecido na área de medicina. Quando um médico diz a um paciente terminal, sei lá, você está com câncer, você vai morrer daqui a 2 meses. Normalmente esses pacientes terminais costumam exibir mais ou menos os mesmos 5 comportamentos. Quais são esses comportamentos? Primeiro é a negação. Não, você está louco, isso aí não existe, faz de novo, esse negócio está errado, você não está sabendo o que está falando. Aí, vendo que o problema ainda está lá, a segunda reação é a ira. Puta que pariu, esse negócio está errado, você é incompetente, esse hospital não serve para nada, e assim por diante. Aí ele vê que continua no mesmo problema. Aí ele começa a barganhar. Não, vamos ver, filho, vamos ver. Dinheiro não é problema, o que o pessoal está fazendo na Europa? Me diz o que eles estão fazendo lá, eu quero uma segunda opinião. Aí o problema continua lá. E aí ele cai em depressão, já que não dá para barganhar, então ele começa: putz, por que isso está acontecendo comigo? Eu sou um pobre coitado, só acontece desastre comigo, só eu, todo mundo me persegue, e assim por diante. E finalmente ele entra na aceitação. Então o problema está lá, ele tem que fazer alguma coisa a respeito. Normalmente essa é a única fase onde você consegue se mexer e ir para frente. Agora, por que esse modelo é interessante? Aí eu estou fazendo uma interpretação livre, minha, e eu costumo dizer que isso não vale só para doenças terminais. Isso vale para qualquer grande mudança que você não está acostumado, que você ainda não experimentou. Toda grande mudança, quando você é encarado com ela, você passa por essas mesmas fases. Normalmente é assim. Então, surgiu um novo projeto, ou mudou a estrutura, ou surgiu um novo gerente, ou qualquer coisa do tipo. Todo mundo passa por esses 5 modelos. Agora, a parte importante é que toda vez que você chega rápido no 5º passo, mais rápido você avança e não fica parado ou regride. Aí, falando sobre isso, então vamos falar um pouco sobre essa parte de gestão em si, sobre as balas de prata. E o grande problema que eu costumo dizer é o problema do o que, do como e o do porquê. O que é justamente as metodologias, suas receitas, as balas de prata, as receitas de bolo e assim por diante. Aí, esse é o que. Agora, o como é como executar isso. Então, como é que eu executo isso passo a passo? Então, você vai fazer um curso, você se certifica, você tira um diploma, você faz uma faculdade, um MBA ou whatever. O problema do como é o problema do know-how. E o know-how é o que a gente mais preza hoje em dia. Então, todo mundo já ouviu essa palavra. Você tem que ter um know-how, você tem que se especializar em alguma coisa. Então, know-how é a palavra da última década e meia para trás, ou mais do que isso. Agora, o que todo mundo ignora é o know-why, o porquê. Por que você aplica as coisas que você aplica? Por quê? Agora, esse porquê é importante e é difícil. E o problema disso é que se você não sabe o porquê do seu know-how, você vai aplicar esse know-how no lugar errado, da maneira errada. Isso acontece em quase 100% dos casos. Porque ninguém foi atrás do know-why. Mas é óbvio, é difícil saber o know-why, claro que é. Agora, o know-how é fácil, basta você seguir uma regra. Se tiver errada a regra, pelo menos você não errou sozinho. Então, falando disso, eu quero demonstrar algumas pesquisas que existem na área de pessoas em geral, não especificamente só regras de gestão, mas que mostram como essa área já evoluiu nas últimas 5, 6, 7 décadas atrás, e a gente ignora esse conhecimento, não tem nada de novo no que eu vou falar, isso já existe há mais de 50 anos, mas as pessoas não vão atrás porque elas não vão atrás de saber o porquê das coisas. Então vamos começar a primeira desprogramação falando sobre conformismo. Conformismo. Todo mundo aqui, 100% já se conformou alguma vez com alguma coisa. 100%. Então, alguma vez você já se conformou. E conformismo é uma área que interessa muito, a área de psicologia, psicologia Gestalt. E eu escolhi o Solomon Asch para mostrar um experimento do Solomon que fala sobre conformismo. Então, dá uma olhada o que ele experimentou com as pessoas. The Asch experiment is one of psychology's oldest and most popular pieces of research. A volunteer is told that he's taking part in a visual perception test. What he doesn't know is that the other participants are actors, and he's the only person taking part in the real test, which is actually about group conformity.
Please begin. The experiment you will be taking part in today involves the perception of line length. Your task will be simply to look at the line here on the left and indicate which of the 3 lines on the right is equal to it in length. So, for example, if you think The actors have been told to match the wrong lines. The volunteer will be monitored to see if he gives the correct answer or if he goes along with the opinion of the group and gives the wrong answer. In the first test, the correct answer is 2. 1. 1. 1. Two. 1. Once again, the correct answer is 2. 3. 3. 3. 3. 3. The Ash experiment has been repeated many times, and the results have been supported again and again. We will conform to the group. Again, we're very social creatures. We're very much aware of what the people around us think. We want to be liked. We don't want to be seen to rock the boat, so we will go along with the group. Even if we don't believe what people are saying, we'll still go along. 1. 1. 1. 1. Group dynamics is one of the most powerful forces in human psychology. 1. 1. Então, esse pensamento, isso é engraçado, porque assim, toda vez que eu mostro esse vídeo, é legal quando eu mostro isso ao vivo, porque 100% de todas as plateias riem nesse vídeo. E eu olho esse vídeo como o fundamento da comédia, porque o fundamento da comédia é tirar sarro de si mesmo. Então, quanto mais parecido com a gente é o vídeo, mais a gente dá risada. É engraçado isso. E todos nós já passamos por isso em algum momento. A gente já escolheu a coisa errada, não porque a gente queria, mas porque todo mundo estava fazendo. E é óbvio que a gente pensa que se a maioria estiver errado, pelo menos eu não estou errado sozinho, eu vou ser mais um na maioria e ninguém vai notar em mim. Isso acontece o tempo todo. E considerando mais isso, então a gente também costuma pensar que não, nós somos pessoas estudadas, graduadas, homo sapiens evoluídos, seres humanos de altíssimo nível, portanto todas as minhas decisões sobre as coisas que eu quero fazer ou que eu quero escolher são racionais, são baseadas em fatos, são baseadas em escolhas bem feitas, e o engraçado é que isso não acontece. Isso não acontece e economistas se perguntaram por que as pessoas não seguem as regras clássicas de custo-benefício, que deveriam ser a coisa mais óbvia, mais racional. A gente costuma tomar as decisões menos racionais, na verdade. E surgiu uma outra vertente chamada economia comportamental, onde um dos representantes é o Dan Ariely, que publicou livros como Previsivelmente Irracional, onde ele mostra como nós tomamos decisões irracionais o tempo todo e não sabemos disso. O Dan Ariely, ele fez algumas palestras também no TED, acho que todos vocês devem conhecer o TED, um grande evento que junta grandes mentes, e demonstrou alguns desses aspectos. Então eu queria mostrar um exemplo de como a gente toma decisões da maneira que a gente não pensa que a gente toma. This is one of my favorite plots in social sciences. It's from a paper by Johnson and Goldstein. And it basically shows the percentage of people who indicate that they would be interested in giving their organs to donation. And these are different countries in Europe, and you basically see 2 types of countries. Countries on the right that seems to be giving a lot, and countries on the left that seems to be giving very little or much less. The question is why? Why do some countries give a lot and some countries give a little? If you look at this plot, you could see that countries that we think about as very similar actually exhibit very different behavior. For example, Sweden is all the way on the right, and Denmark, that we think is culturally very similar, is all the way on the left. Germany is on the left, and Austria is on the right. The Netherlands is on the left, and Belgium is on the right. Whatever the countries on the right are doing, they're doing a much better job than begging. So what are they doing? Turns out the secret has to do with the form at the DMV. And here's the story. The countries on the left have a form at the DMV that looks something like this. Check the box below if you want to participate in the organ donor program. And what happens? People don't check and they don't join. The countries on the right, the ones that give a lot, have a slightly different form. It says check the box below if you don't want to participate. Interestingly enough, when people get this, they again don't check, but now they join the program. Now, think about what this means.
You know, we wake up in the morning and we feel we make decisions. We wake up in the morning and we open the closet and we feel that we decide what to wear, and we open the refrigerator and we feel that we decide what to eat. And what this is actually saying that much of these decisions are not residing within us. They're residing by the person who's designing that form. You know, with this effect also happens to experts. People who are well paid, experts in their decisions, do it a lot. And they basically took a group of physicians and they presented to them a case study of a patient. And they said, here's a patient, he's a 67-year-old farmer, he's been suffering from a right hip pain for a while. And then they said to the physician, yes, you decided a few weeks ago that nothing is working for this patient. All these medications, nothing seems to be working, so you refer the patient to hip replacement therapy, hip replacement, okay? So the patient is on a path to have his hip replaced. And then they said, half the physician, they said, yesterday, you reviewed the patient's case and you realized that you forgot to try one medication. You did not try ibuprofen. What do? Do you pull the patient back and try ibuprofen, or do you let them go and have hip replacement? Well, the good news is that most physicians in this case decided to pull the patient and try ibuprofen. Very good for the physicians. The other group of the physicians, they said, yesterday when you reviewed the case, you discovered there were two medications you didn't try out yet, ibuprofen and piroxicam. They said, you have two medications you didn't try out yet. What do? You let them go, or you pull them back. And if you pull them back, do you try ibuprofen or piroxicam? Which one? Now, think of it. This decision makes it as easy to let the patient continue with hip replacement, but pulling them back all of a sudden becomes more complex. There's one more decision. What happens now? Majority of the physicians now choose to let the patient go to hip replacement. I hope this worries you, by the way. We understand our limitations and we build around it. But for some reason, when it comes to the mental world, when we design things like healthcare and retirement and stock markets, we somehow forget the idea that we're limited. And I think if we understood our cognitive limitations in the same way that we understand our physical limitations, even if they don't stare us in the face in the same way, we could design a better world. And that, I think, is the hope of this thing. Thank you very much. Então, e de novo, uma das coisas que a gente sempre fala é que a gente é sempre racional e a gente não é sempre racional. Inclusive, muitos desses truques, se alguém aqui é marqueteiro, já deve ter visto alguns desses truques em algum lugar. Porque a gente usa isso para atrair pessoas para comprar o que a gente quer. Então, a gente sempre pode manipular ou usar a boa vontade de alguém em maneiras como a gente não gostaria. E, por outro lado também, a gente acha que tem controle sobre isso, porque isso não vai acontecer comigo, mas isso acontece o tempo todo. Então, sei lá, você tinha um problema para um cliente que não dava para se resolver. Aí alguém fala, putz, mas a gente não tentou essa uma coisa. Ah, é verdade, podemos tentar. Mas se essa pessoa chegar e falar, a gente não tentou essas duas ou essas três coisas, ele falar, não, diz para o cliente que não dá mesmo. Isso a gente faz o tempo todo. Agora, a outra coisa mais importante ainda, sobre como a gente lida com pessoas, é a questão de autoridade. E a questão de autoridade, para mim, o que simboliza autoridade é isso daqui, a carteira. Então, quem é gerente há pouco tempo deve gostar de ter a carteira na mão e poder dar na cara de alguém quando o cara não resolve fazer o que ele quer. E todo mundo que não é gerente gostaria de um dia ser para poder ter a carteira na mão também e fazer a mesma coisa que fizeram com ele. Assim como todos os chefes errados fazem. Inclusive, eu costumo dizer que competência de gerente se mede com a quantidade de carteiradas que ele dá. Quanto mais quantidade de carteiradas ele dá, pior ele é. E quem estudou muito sobre autoridade é Stanley Milgram. Stanley Milgram foi discípulo do Solomon Asch, que eu mostrei agora há pouco, de conformismo, e ele tenta explicar qual é essa reação que a gente tem sobre a autoridade. Então, rapidamente, te mostrar de novo um experimento que ele fez sobre a autoridade. Michael is about to observe the replication of one of the most controversial experiments in history. In 1961, social psychologist Stanley Milgram devised a test to see if ordinary law-abiding people would give a stranger a lethal electric shock in the name of science. Twelve members of the public arrive for what they think is a memory test. They're introduced to another person who they believe is another volunteer. I'm Nick. He's really an actor. I'm Professor Lawrence. As is the professor who'll be running the test. Do you know what we're doing today? Not specifically. The volunteers are also unaware that they're being filmed.
We're conducting an experiment into learning and behaviour. The professor reveals that the experiment will involve a form of punishment. The punishment we've chosen to use is electric shock. It's negative reinforcement. Each participant is given a specific role within the experiment. So I'm asking one of you to be a teacher and one of you to be a learner. The learner receives the shocks. The teacher applies them. The subject observes the learner being strapped to the electric shock device. So this is the shock generator. The teacher is then taken next door and shown the generator, Would you like to sit down there and just make yourself comfortable? which goes from 15 all the way up to a lethal 450 volts. So you read those things. The teachers are given a list of word pairs, which the learner is expected to memorize. Each time the learner gets a multiple choice question wrong, the teacher is told to increase the voltage of the shock. And then just do that. Yellow, flower. Strong, coffee. The point of Milgram's experiment is to see if the teachers will call a stop to the test, or obey the professor and inflict extremely painful shocks, in belief that they're advancing science. Please continue. What the participants don't know is that the learner hasn't been receiving any shocks at all. Let me out! Let me out of here! Let me out! His responses are being played on a pre-recorded CD. Stop! Let me out of here! Let me out of here! Let me out! Well, the experiment requires that you continue. What about in danger severe shock? And then the XXX. Well, please continue. Just continue the experiment. Thank you. Okay. Thank you. Is it A, cup, B, wall, C, aeroplane, or D, lampshade? You have to treat the absence of response as a wrong answer and just continue the procedure. Okay, no response is wrong answer. 390 volts. C, chain, or D, bicycle. We killed him. He was not responding, so that it counts as a wrong answer. Okay. But is the power of authority and the belief that the scientific experiment is being conducted for the greater good enough to persuade the participants to go all the way to the end and deliver the fatal 450-volt shock? No answer incorrect, 450 volts. That is incorrect. I have to give you 450 volts. 450 volts. 450 volts. 9 out of the 12 participants went all the way to the end. 450 volts. In Milgram's original experiment, the majority, over 65% of people, went to 450 volts. That's it. You've gone to the end of the experiment. Thank you very much. De novo, esse experimento foi conduzido já várias vezes, em vários lugares, nas últimas décadas, e o resultado é sempre o mesmo. A maioria vai até o final. Agora, pensa no que isso significa. A gente está numa situação aqui que o experimento vai de vida ou morte. Então, existe a possibilidade na cabeça de quem está sendo a cobaia de que a pessoa no final pode morrer com aquele XXX ali no final. Pensa agora em decisões que não são de vida ou morte, que são de aumentar um pouco mais o prejuízo ou atrasar um pouco mais o prazo. Se a gente vai até esse final, numa questão mais complicada, imagina uma questão que não parece tão ruim assim. Você vai até o final. Ainda mais se tiver a carteira em cima. Agora, esse experimento que o Stanley Milgram fez, uma das conclusões, uma das teorias que a gente pode extrair dela, que ele quis explicar, foi sobre a Segunda Guerra. Então imagina agora a nação nazista, Alemanha, 1945, de repente toda uma geração de alemães nasceu antissemita, querendo matar todos os judeus, fazer guerra com todo mundo. Então todos eles, todos os soldados, todos os cidadãos alemães eram maus, nasceram maus, deve ter um DNA do mal ou alguma coisa do tipo. E a resposta mais simples é que não, a maioria era que nem qualquer um de nós aqui. A diferença é que existiam alguns poucos com muito poder que tinham uma carteira grande demais. E essa promessa de alguma melhoria maior do que a gente pensa.
E a reação normal que a gente tem, que todas as pessoas tiveram, basicamente o eu só trabalho aqui. Você já ouviu isso alguma vez? Você já disse isso alguma vez? Certeza absoluta. Então você já se conformou, você já foi vítima da autoridade, você quer se tornar o próximo a fazer isso, e a questão é que quanto mais você está acima na cadeia, mais fácil é para você simplesmente ordenar de cima para baixo. Agora, a parte difícil é quem está em cima descer ao mesmo nível e trabalhar igual. Aí é a parte difícil. Porque se você dá a carteirada, quer dizer que você não sabe explicar por que você está fazendo. Se você não sabe explicar por que você está fazendo, você não deveria sequer estar fazendo, mas está fazendo. Então, é um paradoxo que acontece todos os dias, em todos os lugares. Agora, então não tem solução. Então, todos nós somos conformistas, a gente se submete à autoridade, as nossas decisões são todas irracionais, então o mundo está perdido. Não. Na verdade, como eu falei, há décadas, várias áreas incluindo administração, economia, psicologia, física, biologia e todas as outras áreas, já evoluíram muito nesses conhecimentos. A única diferença é que nós ainda não fomos lá buscar essas informações. E a ciência tem muito a dizer sobre isso. Então eu quero mostrar só um pequeno aspecto. Um aspecto chamado emergência. E emergência aqui no sentido de algo que emerge, que surge não necessariamente espontaneamente, mas dentro de algumas circunstâncias interessantes. E esse fenômeno, que é um fenômeno da natureza, de emergência, dá origem a sistemas complexos a partir de padrões muito simples. E um dos pesquisadores que estuda isso é Steven Strogatz. Se você nunca viu falar dele, eu recomendo dar uma olhada. Eu conheci ele da primeira vez, a literatura dele, quando estava estudando sobre redes. E ele fala também sobre dinâmica não linear e caos. Agora, ele também fez uma demonstração no TED, e a partir dela eu quero tirar algumas conclusões, então dá uma olhada no que ele fala sobre o fenômeno de emergência. This is from a BBC show called Predators, and what we're looking at here are examples of synchrony that have to do with defense. When you're small and vulnerable, like these starlings or like the fish, it helps to swarm to avoid predators, to confuse predators. For a long time, biologists were puzzled by this behavior, wondering how it could be possible. We're so used to choreography giving rise to synchrony. These creatures are not choreographed, they're choreographing themselves. And only today is science starting to figure out how it works. I'll show you a computer model made by Ian Kuzan, a researcher at Oxford, that shows how swarms work. There are just 3 simple rules. First, all the individuals are only aware of their nearest neighbors. Second, all the individuals have a tendency to line up. And third, they're all attracted to each other, but they try to keep a small distance apart. And when you build those 3 rules in, automatically you start to see swarms that look very much like fish schools or bird flocks. Now, fish like to stay close together, about a body length apart. Birds try to stay about 3 or 4 body lengths apart, but except for that difference, the rules are the same for both. Now, all this changes when a predator enters the scene. There's a 4th rule. When a predator's coming, get out of the way. Here on the model, you see the predator attacking. The prey move out in random directions, and then the rule of attraction brings them back together again. So there's this constant splitting and reforming. And you see that in nature. Keep in mind that although it looks as if each individual is acting to cooperate, what's really going on is a kind of selfish Darwinian behavior. Each is scattering away at random to try to save its scales or feathers. That is, out of the desire to save itself, each creature is following these rules, and that leads to something that's safe for all of them, even though it looks like they're thinking as a group. They're not. You might wonder what exactly is the advantage to being in a swarm, so you can think of several. As I say, if you're in a swarm, your odds of being the unlucky one are reduced.
as compared to a small group. There are many eyes to spot danger, and you'll see in this in the example with the starlings, with the birds, when this peregrine hawk is about to attack them, that actually waves of panic can propagate, sending messages over great distances. You'll see information can be sent over a half a kilometer away in a very short time through this mechanism. Yeah, it's happening here. See if you can see those waves propagating through the swarm. It's beautiful. Agora, esse experimento é muito interessante por causa do seguinte, eu quero que vocês prestem muita atenção nesses conceitos de enxame e grupos de organismos. Esse fenômeno acontece em todos os níveis, não só pássaros e peixes, como quaisquer animais mamíferos, até microscópicos, bactérias, vírus, enfim, quaisquer tipos de organismos vivos. E o interessante é que acontece com a gente também. Então, para demonstrar isso, o Steven Strogatz, durante o TED, fez um exercício, eu quero que vocês façam o mesmo aqui também, vamos ver o resultado disso. Então, quando eu disser já, eu quero que todos vocês comecem a bater palmas. Bater palmas até eu mandar parar. Então, vamos lá, 1, 2, 3, já. Valeu. Aí o Strogatz, ele comenta o seguinte, que vocês bateram palmas como todo bom americano faz, de cada um no seu ritmo, de maneira completamente egoísta. E aí ele propôs um desafio. Será que se eu pedir de novo para vocês baterem palma, e com uma outra coisa, eu quero que vocês batam palmas, mas tentem se sincronizar com as palmas dos outros. Será que vocês conseguem fazer isso? Então, quando eu disser já, eu quero que vocês batam palma e comecem a sincronizar as palmas. 1, 2, 3, já. Beleza. Agora olha que interessante. Aqui a gente tem quase 1000 pessoas. Eu tenho certeza que a maioria de vocês não se conhece aqui. A gente não coordenou isso, ninguém recebeu instruções. Não tem nenhum maestro aqui dando ritmo para vocês fazerem as palmas. Vocês usaram feedback dos outros para começar a se sincronizar e começaram a reagir em forma de grupo. Isso acontece naturalmente. Isso acontece melhor ainda mostrando, por exemplo, nessa multidão. Dá uma olhada nessa multidão. Isso é Japão, então não consigo imaginar lugar com maior densidade de gente para você ver. Agora imagina se a gente precisasse coordenar esses caras. Então você diz assim, você fulano da direita vai 45 graus para lá, você vai 2 km para lá, você anda mais para cá. Isso seria um desastre, seria um massacre. Inclusive vocês aqui. Ninguém aqui tem... eu não dei ordens para cada um sentar onde está sentado. E mesmo assim, nenhum de vocês se tropeçou, nenhum de vocês pisou em cima do outro, nenhum de vocês sentou um no colo do outro, porque vocês usaram pequenas regras muito simples de feedback e se coordenaram o suficiente para se espalhar numa sala desse tamanho. 1000 pessoas. É uma multidão como essa, mesma coisa. Todas elas atravessaram a rua e não ficou nenhum corpo deitado no meio do caminho. Agora vamos ver um exemplo mostrando algo equivalente aos predadores que o Strogatz mostrou com os pássaros. Para quem nunca viu da Espanha, as touradas. Não sei por que eles fazem isso, mas enfim. Agora de novo, temos 2 grupos de animais. Os touros e os humanos. Animais no sentido técnico da palavra, nós somos animais. Agora, de novo, imagina que a gente tivesse que ter uma estrutura organizacional aqui, dizendo, vocês vão para a esquerda, vocês só vão para a direita, vocês só podem correr para frente. Isso seria, de novo, um massacre, seria um açougue dos humanos. Agora, o interessante disso é notar o seguinte, grupos de pessoas não surgem espontaneamente do nada. Mesma coisa pássaros, os pássaros não aleatoriamente resolvem se juntar porque eu levantei com o pé direito e vou me juntar com os outros. Não funciona dessa forma. Dentro do estudo de caos, que eu não vou poder explicar em detalhes, existe uma coisa chamada um atrator. E esse atrator, por exemplo, pode ser algum interesse em comum. Então, no caso dos pássaros, por exemplo, eles querem se proteger. Então, eles querem estar num grupo onde a probabilidade deles morrerem é menor. Aqui, por exemplo, esse bando de animais está junto porque eles querem ver os touros. Sei lá, algum interesse desse. Vocês estão todos aqui com o interesse de aprender alguma coisa, de ver palestras interessantes, de se comunicar e assim por diante.
Se eu simplesmente chegasse na rua, vocês não estariam agrupados com alguma coisa. E, da mesma forma, vocês se dispersam a hora que tiver qualquer problema. Se aparecer aqui o Bin Laden na frente, vai ser de novo um corre para capar. Agora, pensa o seguinte, grupos de pessoas, nós, pessoas humanas, a gente se junta porque há vantagens. Então, nós sozinhos somos vulneráveis, mas quando a gente está em grupo, a gente pode usar a capacidade das outras pessoas para conseguir evoluir mais. É assim que formam empresas. É por isso que a gente faz empresas. Empresas não surgem simplesmente porque eu gosto de fazer empresa, vou fazer uma empresa. É porque há uma vantagem de você estar em grupo. E isso escala. Então, escala desde um pequeno grupo para um departamento, para uma empresa, para um mercado, para o resto da comunidade inteira. Então, isso é escalável dali para cima. Então, grupos de pessoas, quando vocês se juntam da primeira vez, vocês estão juntos com um propósito. E um propósito, por exemplo, de fazer alguma coisa interessante para o mundo, de criar um novo produto, de atender as pessoas e assim por diante. Agora, quando que isso vai por água abaixo? Quando você perde o propósito. Se você não tem um propósito, você cresceu demais, por exemplo, isso acontece, a gente viu IBMs e assim por diante. Por que dá errado quando chega num tamanho muito grande? Porque você perdeu o propósito, você não tem mais o atrator que junta. O que você tem são artifícios para manter as pessoas estáticas no lugar, estruturas organizacionais, carreiras, cargos, departamentos. Então isso mantém você junto, mas isso é muito frágil, muito frágil. Qualquer pequeno problema, isso dispersa, isso desintegra. Agora, como é que a gente mantém, então, qual é a fórmula que as pessoas têm para manter as pessoas juntas? Motivação, uma delas. Então, todo mundo já deve ter ouvido falar sobre cursos de motivação, livros sobre como motivar as pessoas, seja um bom chefe, seja um líder e todas essas bobagens que você vê por aí. Agora, o interessante é que isso não é novo também. Se a gente olhar de novo na história, a gente vai falar sobre Frederick Taylor, que também tem o termo Taylorismo, o gerenciamento científico, a era da eficiência. O Taylor costumava dizer que as empresas são grandes máquinas e cada um de nós somos engrenagens nessa máquina. Dado essa metáfora, então como a gente faz para a máquina funcionar direito? As engrenagens têm que funcionar no ritmo certo. Se uma engrenagem estiver no ritmo errado, todo o resto da máquina vai para o lugar errado. Então como é que você faz para isso acontecer? Você usa incentivos, motivadores. Por exemplo, um bônus. Algum tipo de comissão. Então, se o seu funcionário está fazendo a coisa certa, você bonifica ele. Se ele está fazendo a coisa errada, você pune ele. Então, esse sistema de cenoura e chicote, ou então, para quem é mais malicioso, cenoura dos dois lados, é basicamente como a gente pensa em motivação até hoje. E é a maior besteira da face da Terra. Agora, isso funciona muito bem, para não dizer que é uma besteira total, isso funciona de fato muito bem em tarefas que não exigem o uso de cérebro. Agora, isso não funciona bem nos tipos de tarefas que eu garanto que acho que 100% de nós aqui está dentro. Então, uma das pessoas que fala muito sobre isso é o Daniel Pink, que publicou livros como A Whole New Mind, um novo livro agora chamado Drive, e ele explica esse conceito de motivação. Então, eu quero completar a parte de enxames e grupos de pessoas somada a esse atrator. Então, dá uma olhada. If you look at the science, there is a mismatch between what science knows and what business does. And what's alarming here is that our business operating system, think of the set of assumptions and protocols beneath our businesses, how we motivate people, how we apply our human resources. It's built entirely around these extrinsic motivators, around carrots and sticks. That's actually fine for many kinds of 20th century tasks. But for 21st century tasks, that mechanistic reward and punishment approach doesn't work, often doesn't work, and often does harm. Let me give you an example of what I mean. Let me marshal the evidence here, because I'm not telling you a story, I'm making a case, ladies and gentlemen of the jury. Some evidence. Dan Ariely, one of the great economists of our time, he and 3 colleagues did a study of some MIT students. They gave these MIT students a bunch of games that involved creativity and motor skills and concentration. And they offered them for performance 3 levels of rewards. Small reward, medium reward, large reward. Okay? Do really well, you get the large reward, on down. What happened? As long as the task involved only mechanical skill, bonuses worked as they would be expected. The higher the pay, the better the performance. Okay? But once the task called for even rudimentary cognitive skill, a larger reward led to poorer performance.
Is this some kind of touchy-feely socialist conspiracy going on here? No, these are economists from MIT, from Carnegie Mellon, from the University of Chicago. And do you know who sponsored this research? The Federal Reserve Bank of the United States. There's a mismatch between what science knows and what business does. And what worries me as we stand here in the rubble of the economic collapse is that too many organizations are making their decisions, their policies about talent and people, based on assumptions that are outdated, unexamined, and rooted more in folklore than in science. The good news about all this is that the scientists who've been studying motivation have given us this new approach. It's an approach built much more around intrinsic motivation, around the desire to do things because they matter, because we like it, because they're interesting, because they're part of something important. And to my mind, that new operating system for our businesses revolves around three elements: autonomy, mastery, and purpose. Autonomy, the urge to direct our own lives. Mastery, the desire to get better and better at something that matters. And purpose, the yearning to do what we do in the service of something larger than ourselves. These are the building blocks of an entirely new operating system for our businesses. E agora essa parte é importante por causa do seguinte, ele de novo fala o que eu comecei falando no começo da palestra, que tudo que a gente faz hoje não é baseado em nenhuma experiência concreta, nenhuma ciência concreta, é baseada basicamente em folclore. Então muitos gerentes hoje, eles atuam como eles viram nos filmes atuando, como o pai dele falou que era, ou como ele ouviu falar que se faz, como o bom senso diz que funciona. E o bom senso, a gente acabou de ver que não funciona tão bem, principalmente na parte de decisões. Agora, a parte de motivação é importante porque eu costumo dizer o seguinte, as empresas tentam fazer com que os gerentes motivem seus funcionários. Isso é uma grande bobagem, porque gerentes jamais vão motivar ninguém. Ninguém vai motivar ninguém. Então você se motiva sozinho. Esse é o primeiro princípio. Cada um de vocês se motiva sozinho. Agora, como eu posso levar vocês a se motivar sozinho? Não eu motivar vocês com um bônus, mas como eu levo vocês um passo adiante. Então, isso começa a definir o papel de um líder. Um gerente não é um líder. Isso não é a definição. Gerentes e líderes são coisas completamente diferentes. Agora, um líder, ele inspira as pessoas. E as pessoas inspiradas por esse líder se motivam sozinhas a fazer alguma coisa. Então, existe uma diferença aqui. Não é o líder que ordena, você vai fazer. Isso não é motivar. Não é o líder que chega e fala, vou te dar um presente se você fizer. Isso não funciona também. Tanto é que o termo mais confuso e paradoxal de todos os tempos é bonificação para inovação. Isso não vai acontecer. Você não pede para alguém inovar dando um bônus para ele. Ele vai fazer isso se ele precisar, ou se ele quiser, ou se ele tiver vontade de fazer. Agora também isso vira uma nova receita de bolo. Então, então eu entendi. Basta dar lá, que nem o Google faz, vamos dar um dia por semana lá para os funcionários e eles vão começar a inovar e a minha empresa vai crescer 10 vezes. Não funciona assim também. Principalmente se você fizer da forma errada. Você vai fazer isso, mas vai estar lá com uma carteirada em cima, vai estar lá cuspindo regra, vai estar lá fazendo as coisas que você sempre fez, só que com outra cara. Isso não tem absolutamente nada a ver. Então, o problema todo é que a gente continua pensando em funcionários, em pessoas, como engrenagens tayloristas numa máquina, como Charles Chaplin na máquina dele. É simplesmente colocar um tijolo em cima do outro. A gente pensa que web design, criação, marketing é colocar um tijolo em cima do outro. A gente pensa que programação é colocar um tijolo em cima do outro. Isso está completamente errado. E estando errado desse jeito, você vai tomar todas as decisões que levam as pessoas a se conformarem, que levam as pessoas a se submeter à sua autoridade, que leva você a comprar todas as receitas enlatadas fast food que tem no mercado, a tomar todas as decisões irracionais possíveis e a gerir baseado em folclore, sem entender o princípio que está por trás disso. Agora, o que ele fala, o que o Daniel Pink fala, que é importante também, é que parece que, ok, então eu estou falando aqui em nome das pessoas, porque as empresas são malvadas e as pessoas são boazinhas, então a gente tem que cuidar delas. Não é um pensamento socialista, marxista, blá, blá, blá. É completamente capitalista. O que eu estou dizendo aqui é que a gente está gastando dinheiro à toa, fazendo projetos errados, que nem eu mostrei até agora há pouco, naquele primeiro gráfico, jogando 70% dos projetos no lixo,
porque a gente está fazendo errado, e então não tem absolutamente nada a ver com distribuição de renda ou qualquer bobagem dessa. O que a gente está falando aqui é sobre pessoas, sobre como estruturar essas pessoas e como fazer com que elas atuem de maneiras 10 vezes melhor do que a gente está acostumado às maneiras tradicionais. E um exemplo que eu gosto de mostrar como metáfora também é sobre o carbono. Agora, de novo, pense em pessoas como carbonos. E carbono forma diversos materiais, como grafite e diamante, é tudo carbono. Qual é a diferença? O grafite, todo mundo sabe, ele se desintegra muito fácil, é por isso que a gente usa para escrever. Você escreve no papel, ele vai se desintegrando no meio do caminho. Agora, não existe nada mais duro do que o diamante, e ambos são carbono. O que varia entre elas é a estrutura que une cada um deles. Essa estrutura do grafite é uma estrutura que tem muito pouco relacionamento e as camadas deslizam entre si e se quebram. Agora, o diamante é uma camada extremamente bem conectada, onde é muito difícil você quebrar essa estrutura. E se você olha bem a estrutura do grafite, ela se parece com outra estrutura, bem parecida, que se desintegra muito rápido, não é robusta e não funciona muito bem. Agora, que estrutura funciona? Uma estrutura como essa. Essa é uma estrutura de rede que a gente vê na natureza. Então, um ecossistema de animais formam redes como essas. Os neurônios e as sinapses do nosso cérebro formam redes como essa. Nosso sistema circulatório, veias e artérias e assim por diante, também formam estruturas como essa. Nossas redes de relacionamentos de amizades funcionam com redes como essa. Agora, a gente não funciona dessa forma, a gente funciona dessa forma. E para fazer isso funcionar, você precisa ter algum tipo de atrator, um propósito que mantém isso junto. Então, isso, inclusive, eu esqueci de mencionar, essa é a mesma estrutura da internet. Essa estrutura denota tudo aquilo que é robusto, que é resistente a falhas, que evolui, que é um sistema dinâmico. Isso é uma fotografia tirada num tempo, esse negócio se movimenta o tempo todo e se reconstrói baseado em tentativa e erro. Então, não é que você nunca vai errar. Você sempre vai errar, mas errar pouco e evoluir o suficiente para cobrir todos esses erros. Então, isso é bem importante entender, porque a gente aplica as coisas da forma errada. E aplicar as coisas da forma errada, então não basta simplesmente dizer, então você tem que tirar a estrutura organizacional. Isso não vai funcionar também. Não é a receita, você precisa entender o porquê. Por que as pessoas agem como agem? O que elas precisam? O que elas querem fazer? O que você precisa que elas façam e como vocês colaboram juntos e não como você dá ordem juntos. Agora, para fechar, o mais importante de tudo, na verdade, e aí vale tanto para gerentes e não gerentes também, é você faz aquilo que você quer fazer. O Otávio acabou de mostrar o que ele gosta de fazer e eu acho que isso parece um grande clichê, então muita gente deve ter pensado, putz, de novo o cara falando, siga seus sonhos, etc. E no fundo é exatamente essa mesma solução de sempre. Se você não faz isso, você está se conformando, você está se submetendo, você é escravo de todo o sistema. É só isso. Você vai passar por essa terra e ninguém vai notar que você deixou de existir. E sobre isso eu quero deixar um último vídeo que é bem interessante. The fact is that you and I are sitting here today because this will be your last week of employment at this company. Why me? What am I supposed to do now? Am I supposed to feel better that I'm not the only one losing my job? This is ridiculous. I have been a fine employee for over 10 years, and this is the way you treat me. How you sleep at night, man? Huh? How's your family? They sleeping well at night? Electricity still on? Heat still on? Refrigerator full of food? Gas tank full of gas? Going Chuck E. Cheese this weekend or something? Not me. No, my kids, we're not going to do anything. What do you suggest I tell them? Perhaps you're underestimating the positive effect that your career transition can have on your children. The positive effect? I make about 90 grand a year now. Unemployment is what, 250 bucks a week? Is that one of your positive effects? Well, we'll get to be cozier because I'm not going to be able to pay my mortgage on my house, so maybe we can move into a nice fucking one-bedroom apartment somewhere. And I guess without benefits, I'll be able to hold my daughter as she, suffers from her
asthma that I won't be able to afford the medication for. Well, tests have shown that children under moderate trauma have a tendency to apply themselves academically as a method of coping. Go fuck yourself. That's what my kids will think. Your children's admiration is important to you? Yeah. Yeah, it was. Well, I doubt they ever admired you, Bob. Hey, asshole, aren't you supposed to be consoling me? I'm not a shrink, Bob. I'm a wake-up call. You know why kids love athletes? I don't know, because they screw lingerie models. No, that's why we love athletes. Kids love athletes because they follow their dreams. Well, I can't dunk. No, but you can cook. What are you talking about? Your resume says that you minored in French culinary arts. Most students, they're working the fryer at KFC, but you bust tables at Il Picatore to support yourself. And then you get out of college, and you come and you work here. How much did they first pay you to give up on your dreams? 27 grand a year. And when were you going to stop and come back and do what makes you happy? Good question. I see guys who work at the same company for their entire lives, guys exactly like you. They clock in, they clock out, and they never have a moment of happiness. You have an opportunity here, Bob. This is a rebirth. Now, if not for you, do it for your children. Agora, o importante aqui é o seguinte, e de novo, repetindo, a ideia não é que todas as pessoas são boas, então basta saber tratar elas direito. Não. Tem pessoas que estão no lugar errado, e eu nunca me arrependi de ninguém que eu já demiti, e vocês precisam passar por isso também. Demitir faz muito bem, tanto para você e sua equipe, quanto para a pessoa que está sendo demitida, porque provavelmente ela está no lugar errado. E é melhor que ela descubra isso mais cedo do que 10 anos depois. E o importante também de toda essa ideia de falar sobre grupos, falar sobre pessoas, é tentar forçar vocês, de novo, a se desprogramar do que vocês estão acostumados a saber como bom senso, e, de novo, bom senso sempre falha, e começar a entender os porquês do que vocês fazem, por que o mercado é assim, por que as pessoas são assim, por que os projetos são da forma como são. Infelizmente, a gente não vai ter tempo para perguntas, então eu vou responder perguntas ali fora, para quem estiver interessado em discutir mais o assunto. Às 2 horas eu vou fazer uma oficina de Rails, e eu espero que vocês tenham gostado e aproveitem o resto das palestras. Muito obrigado. Muito obrigada, Kika.